Você sabe como Dom Pedro chegou a São Paulo? Qual foi o trajeto, por quais estradas e cidades ele passou? O que havia de mais interessante? No livro As Margens do Ipiranga, Rodrigo Trespac nos leva através do tempo, voltando 200 anos e narrando uma parte apagada da história do imperador português. À venda nas melhores livrarias. Olá para você que acompanha o Aventuras na História e o Sport Buzz. Eu sou o Fábio Previdelli. Eu sou Gabriela Santos. E hoje a gente está recebendo os idealizadores do perfil Copa Além das Copas, o Carlos Massari e o Aurélio Araújo. Muito obrigado, boa tarde para todos. Opa, a gente que agradece. Muito obrigado. E hoje a gente vai discutir sobre futebol e ditadura militar. Então, para começar, a gente queria fazer um panorama sobre o futebol antes da ditadura, então no começo dos anos 60. Bom, o futebol brasileiro nesse período pré-ditadura aí era um futebol extremamente forte, né? Era o futebol campeão do mundo, né? Pela primeira vez, o Brasil estava sempre ali... enfim, era a meta, né? Que o Brasil tinha aí até realizou a Copa de 50 e não conseguiu atingir, mas daí conseguimos trazer a taça na Suécia e depois repetimos, né, a conquista no Chile em 62. Era possivelmente o futebol mais forte do planeta nesse momento, porque você tinha, embora você ainda não tivesse um campeonato brasileiro estruturado em si, você tinha muitos campeonatos fortes em todas as partes assim, do Brasil. Não sei se o Carlos concorda comigo, mas era... acho que o principal é dizer que o Brasil nesse período era a grande seleção do mundo, né? Com certeza. O futebol brasileiro ele vem de um momento que era de descentralização muito grande, porque até pelas condições geográficas do país, de ser um país muito grande, era muito difícil você conseguir ter um campeonato nacional. Então, você tinha os estaduais, que eram estaduais muito fortes, e isso até se refletiu por um tempo na seleção brasileira. Por exemplo, na Copa do Mundo de 1930, você tem um rompimento de São Paulo com a Federação Brasileira de Desportos, na época, né? CBF, isso é uma criação de muito depois. E por isso apenas jogadores cariocas vão para a Copa do Mundo, né? Você não tem jogadores de outros estados além do Rio de Janeiro. E essa descentralização, ela acaba se refletindo aí em várias coisas nesse futebol pré-ditadura, até um pouco antes, porque você vai ter a criação da Taça Brasil em 1959, que é o primeiro campeonato nacional, mas ainda é um campeonato que é criado com a intenção de só apontar um time brasileiro para a Libertadores, que também tinha acabado de ser criado, então você precisava de um campeonato nacional. Então, acho que tem essa característica que o Aurélio mencionou, claro, de ser uma seleção brasileira muito forte, mas ainda eu acho muito importante notar que é um futebol que ainda sofre com essa coisa de não ser muito centralizado mesmo. Ele tem uma divisão muito grande pelos estados, pelas federações estaduais. Tanto é que a gente sabe da força dos estaduais que até hoje, né, a gente tem essa dificuldade de largar os estaduais e seguir. Quando talvez nem faça mais... Não tenha mais tanta lógica, né, você ter campeonatos estaduais tão longos, etc. E por essa força do passado, de fato era um futebol descentralizado, mas assim, muito forte regionalmente, que quando isso convergia para uma seleção brasileira e ainda mais depois do momento que o João Avelange assume a presidência da CBD, né, Confederação Brasileira de Desportos, e traz algumas inovações, né, leva psicólogo, que era uma coisa que não se tinha assim, não só no Brasil, mas no futebol mundial, né, não era uma coisa que era muito explorada, a psicologia do esporte, enfim, prepara toda uma comissão técnica muito à frente do seu tempo ali. Aí você tem um reflexo que a seleção brasileira começa a realmente empilhar taças ali, ganha 58, ganha 62 e sempre com times fortíssimos, né? E o que passou a mudar aí no Campeonato Brasileiro no futebol brasileiro depois de 64? A primeira coisa é que você tem a seleção bicampeã do mundo, né? Você tem a seleção que vem aí dos títulos de 58 e 62. E a gente sabe que todo governo, principalmente governos ditatoriais, tem uma vontade absurda de fazer uso do esporte como força de propaganda política. Isso vem do fascismo italiano, vem do nazismo.
Enfim, a gente vai ter exemplos praticamente em toda a história. Inclusive, a gente sabe que o nosso atual presidente aí também é muito fã de fazer propaganda, né? Usando o futebol. Mas o que acontece, então, é que a ditadura se vê com essa ferramenta incrível nas mãos e ela tenta imediatamente usar isso para a Copa de 66, o que gera uma preparação caótica para a Copa do Mundo de 66, que o Brasil faz ali, a seleção brasileira acaba passando por 40 cidades para se preparar. Cidades completamente irrelevantes, Lambari, enfim, uma cidade... Caxambu, acho que Caxambu, passou, cidades completamente aleatórias. Com isso, você tem uma preparação muito ruim para a Copa de 66, que resulta na eliminação na primeira fase, na Copa de 66, que é considerado um fracasso absurdo. E não só a seleção brasileira, né, tem essa coisa de fracasso, como, obviamente, para o próprio governo, isso é um fracasso porque o governo queria usar já uma vitória, um tricampeonato consecutivo mundial ali para promover a força. Que daria a posse em definitivo da taça da Jules Rimet, né? E com isso tem uma mudança grande na preparação para 70. Exatamente. Acho que, assim, só voltando um pouco no que o Carlos falou, né? Que todos os governos tentam explorar de alguma forma política, né? O esporte. Isso já tinha acontecido, obviamente, numa escala muito menor, em 1958, né? Com o JK. E aí você tem uma onda de euforia com o Brasil em outras áreas também, na cultura, né? Com a Bossa Nova ganhando o mundo. Triunfos da Maria Esther Bueno no tênis, do Éder Joffre no início dos anos 60. A seleção em 62 também é recebida pelo Jango, né, que é o presidente aí deposto pela ditadura em 64. E de fato, a ditadura assume aí com um time bicampeão do mundo. E por pura politicagem, mas também pensando nessa questão de ter uma administração centralizada, né, no Brasil, assim, eles precisavam... você não tinha meios de comunicação tão difusos como você tem hoje, né? Não existia internet e tal. Então você precisava propagar a imagem de um regime forte, de um Brasil no auge e tal, por tudo quanto é canto. E por isso, como o Carlos falou, a seleção na preparação para a Copa de 66 é uma preparação bastante caótica, com muitos jogadores convocados, né? Tinha 40 jogadores, cada time treinando em uma dessas cidades, tal, uma loucura. E, enfim, obviamente o resultado disso só podia ser a eliminação na primeira fase da Copa de 66. E aí, para a Copa de 70, aí sim, enfim, são muitas mudanças, não sei se a gente vai chegar nesse ponto ainda, mas você já tem uma pressão sobre o Avelange, né? Assim, você tem uma presença militar muito forte isso é histórico, né? Porque na CBD. o Médici também, ele tinha mais essa ligação esportiva, né? Ele chegou a jogar em base de clube do Rio Grande do Sul. Exato. Ele já se passava mais, até gostava de ser visto ali no Sim. estádio com o seu radinho e tal, para ser visto como mais um brasileiro, né? Amante de futebol, amante da seleção, etc. Desculpa, deixa aqui. Enfim, e de qualquer forma, essa pressão sobre a CBD vai levar até a quase ser instaurada uma CPI sobre o que aconteceu na Copa de 66, né? De novo, você tem um governo autoritário que está centralizando muito tudo ali. E é criada, então, a Comissão Selecionadora Nacional, chamada COSENA, que seria ali um grupo de treinadores. Tipo assim, o Brasil é forte demais, grande demais para ser treinado por uma pessoa só. Então, você vai ter um grupo de treinadores ali, uma coisa revolucionária que não existia no futebol mundial. E tinha uma razão, né? Por isso não existia no futebol mundial, porque também a COSENA aí fracassa tremendamente, né? E aí o Avelange é obrigado, então, a buscar um outro caminho, desafiando um pouco os militares, e aí entra nessa história o João Saldanha, né? Então, a Copa de 70 ela tem duas características importantes, marcantes, que a gente tem 2 anos antes o AI-5, né?
que foi quando a ditadura começou a ser mais branda ainda. Sim, é um recrudescimento muito, muito grande ali da E repressão. também foi importante para a propaganda porque é a primeira Copa televisionada no Brasil, né? Então a gente tem a seleção brasileira mais perto do cotidiano dos brasileiros, né? Então é importante para a ditadura ter sucesso numa Copa, né? E a gente fala que é bastante conturbada, a gente comentou um pouco antes sobre Copas passadas, mais recentes, mas eu acho que em 70 foi mais ainda por causa do caso do João Saldanha, né? Justamente. A questão da TV é muito importante, né? De fato, governos ditatoriais procuram circular a sua mensagem de uma forma assim mais intensa, assim, né? Eles vão com mais sede ao pote. Então, na questão do rádio, né? Por exemplo, décadas atrás, você tem aí a criação da Voz do Brasil com Vargas, etc. Mas expandindo um pouco para a Europa, na Alemanha, por exemplo, no nazismo, a difusão radiofônica foi muito importante para fazer circular a mensagem. Enfim, e aí a gente chega na Copa na preparação para a Copa de 70, né? Mais ou menos ali em 1969, com Médici no poder, com os chamados anos de chumbo, né? Por causa do AI-5 e tal. Enfim, de uma forma bastante... E até por isso é surpreendente a escolha do João Saldanha, né? Como treinador de seleção, né? Porque nem experiência ele tinha treinado só o Botafogo antes, né? Exatamente. Ele era jornalista, né? Cronista esportivo, exatamente. O João Saldanha era talvez o grande jornalista esportivo da época, né? E é também uma escolha esquisita, se você for olhar por esse ponto, claro. Até depois de vir da Cosena, que já era uma ideia esquisita, aí você tem outra ideia esquisita, que é colocar um jornalista esportivo sem nenhuma experiência de técnico à frente da seleção. Mas, além disso, tem o grande ponto disso é que o João Saldanha era comunista abertamente naquela época. Ele era um comunista autodeclarado e o que não fazia nenhum sentido no momento que você tem uma repressão tão forte como essa repressão do momento do AI-5 que você mencionou. E você tem, nesse momento, então, uma situação muito... que a ditadura precisa do futebol, porque o futebol é um esporte muito popular no Brasil. O brasileiro ama futebol, sempre amou, desde sempre. E o futebol, ele tem esse teor de tentar amolecer um pouco a população, né? Porque você tem uma população que está vivendo um governo ditatorial, um governo muito violento, um governo que promove tortura e morte e desaparecimentos e tudo mais. E o futebol, com isso, acaba sendo o jeito de você tentar diminuir um pouco. Olha, vamos nos unir em torno do Brasil, que bonito o Brasil, todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. E o João Saldanha faz uma ótima campanha nas eliminatórias, ganha a seleção que vinha muito mal, com o João Saldanha começa a voar, mas depois começa a ter vários atritos, obviamente, do João Saldanha, né, com a cúpula da CBD, e o Saldanha não chega na Copa, né? Tem até essa questão do embate, a famosa frase lá do Médici tentando dar palpite na convocação, pedindo para convocar o Dadá Maravilha, o centroavante, e aí o João Saldanha fala, eu não dou palpite nos seus ministérios se você não dá palpite na seleção. Enfim. E também tinha várias outras questões, porque acreditava-se internamente que o João Saldanha ele poderia usar a viagem para o México para denunciar internacionalmente tudo que acontecia no Brasil, por ser uma pessoa tão de esquerda, que ele tinha uma lista de amigos que foram torturados e mortos pela ditadura e que ele ia ler isso nas coletivas de imprensa. Então, com tudo isso, o Saldanha não chega na Copa e acaba tendo a volta do Zagallo para pegar esse trabalho que o Saldanha vinha fazendo, mas também o Zagallo faz algumas modificações na seleção que acabam dando certo. Não dá para negar que na parte tática, assim, o Zagallo de fato mexeu, né, na seleção, não dá para dizer que ele foi campeão por acaso, etc. Mas também não dá para negar que a saída do Saldanha tem muito a ver com esse embate, né, com o Médici aí, e até por isso ganha também esse apelido de João Sem Medo, né, porque de fato, num momento tão tenso da história brasileira, o cara dá uma entrevista e dizer isso, que o Carlos mencionou essa frase aí sobre mexendo nos ministérios e tal.
enfim, é um personagem extremamente importante e é muito louco, né? Você para pra pensar que era esse cara que estava treinando a seleção às vésperas ali de uma Copa do Mundo, né? Assim, nesse período específico, onde, enfim, depois do AI-5, você já, tipo, obviamente você já teve resistência, né? Desde o golpe você tem uma resistência e tal, mas depois do AI-5 a coisa piora muito, né? Então, você tem violência nas ruas das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E aí você ter meio que um representante do outro lado na seleção, que era o grande veículo aí do regime militar, é uma coisa bem... Mas que, embora seja uma coisa espantosa, não poderia perdurar, né? Não tinha como. A escolha dele meio que se deu muito pela essa centralização que vocês comentaram, né? Tipo, do Rio de Janeiro, que tinha vários jogadores cariocas ali. Eu acho que é um pouco justificável isso, né? Do João Saldanha. Assim, por ele não ter experiência, né? Assim, como eu disse, quando o Avelange chega ao poder na CBD e ele consegue fazer do Brasil bicampeão mundial, tipo assim, com essas mudanças que eu mencionei e tal, mas assim, batendo no peito, sabe? Olha, eu sou o cara que fez o Brasil bicampeão do mundo, etc. E aí, depois da Copa de 66, que os militares ficam muito frustrados com a performance da seleção, e aí eles impõem, né, o jeito deles com a Cossene, etc. E isso não dá certo, o Avelange, então, escolhe um cara ali que, tipo, era bem contra, né, o que diziam os militares, assim. Então e obviamente tem toda a questão de sim, ser um cara do Rio de Janeiro, né, onde estava localizado, onde até hoje a CBF, né, na verdade. Mas de qualquer forma, o Saldanha cruzou a linha, né, então não tinha como. E passando a Copa de 70, a gente começa a ter uma estruturação maior, um investimento maior no futebol brasileiro, né? A gente tem a construção de estádios, a gente tem a própria criação do Campeonato Brasileiro, né? Como é que foi esse período? Já fazia tempo que você começava a ter esse movimento por ter um campeonato nacional, desde a Taça Brasil, que surge em 59, mas ainda era difícil você pensar em um campeonato brasileiro exatamente por essas questões de dificuldade de você conseguir fazer um time do Nordeste viajar para o Sul. Não era tão fácil quanto hoje. Tanto que a Taça Brasil, a princípio, é um torneio mata-mata, né? Só depois que você tem essa mudança de formato. Mas é claro que para o governo da ditadura é muito interessante você ter um campeonato brasileiro, porque você valoriza o produto importante, o produto que, inclusive com o tricampeonato em 70, fica mais no auge do que nunca, é mais do que nunca o produto que eles querem divulgar, que eles querem mostrar como o Brasil que deu certo, o Brasil que funciona. Então você precisa ter um campeonato nacional que reúna ali os principais clubes, e um campeonato que começa de maneira até que, digamos, sensata, né? A primeira edição do Campeonato Brasileiro não é um campeonato brasileiro enorme, é um campeonato ali, não lembro o número exato, acho que tem 20... Acho que sim, acho que a Taça Brasil é 15, né? E sim. O primeiro brasileiro 20. E pouco a pouco esse negócio vai saindo de controle, vai virando uma coisa inexplicável, bizarra, chega a ter 96 clubes, porque aí cada político quer colocar o time da sua cidade, do seu estado no Campeonato Brasileiro, e vira realmente uma forma de compra de votos, basicamente. Eu vou colocar aqui um time de Piraporinha do Passa Quatro no Campeonato Brasileiro, porque aí o Flamengo, o Corinthians vão vir jogar em Piraporinha do Passa Quatro e o povo vai ficar feliz e vai votar no Arena. Então tem muito esse esquema de transformar o Campeonato Brasileiro num torneio que serve... Não se importa nem um pouco com a qualidade técnica do Campeonato Brasileiro, com o Campeonato Brasileiro ser um produto que seja realmente um campeonato forte, e sim com esse inchaço, realmente com o uso político do Campeonato Brasileiro. O triunfo no México, né, é uma coisa que empolga bastante os militares, né, porque você tem a seleção brasileira jogando um futebol muito bonito, muito vistoso, sendo transmitida pela TV, embora obviamente a TV ainda não chegasse em todos os lares, né? A grande maioria ainda acompanhou pelo rádio, mas você já tinha então transmissão televisiva, e isso faz, ainda com o Médici à frente, faz com que
se empolguem, né? Causem uma euforia pelo uso do futebol. E aí você tem várias iniciativas, inclusive a de oficializar um campeonato brasileiro, que, como o Carlos já disse, já tinha um embrião com a Taça Brasil, você já tinha a expansão do torneio Roberto Gomes Pedrosa como uma experiência de fazer um campeonato de uma abrangência mais nacional. E aí o Campeonato Brasileiro é uma dessas iniciativas, né? Mas você tem também a Taça Emílio Garrastazu Médici, que é criada aí como um torneio para honrar, né? Isso, se você parar para pensar, é até meio cômico, assim, né? Quando aquele culto à imagem, assim, o cara bota o nome dele no troféu e tal, que não foi muito para frente, né? Só teve 3 edições, se eu não me engano. Mas você tem em 72, por exemplo, a Taça Independência, né? Que é uma espécie de mini Copa do Mundo que o Brasil realiza aqui para celebrar os 150 anos da independência, né? Que na época você não tinha pequenas Copas do Mundo entre a Copa do Mundo, então era um negócio muito inovador, assim, né? E, enfim, são várias iniciativas aí que, além da expansão maluca do Campeonato Brasileiro daí em diante, como o Carlos mencionou, que vão explorando o esporte, né? Explorando o futebol, enfim. De certa forma, é a ditadura dizendo, nós vencemos, né? Assim, você tem no governo Médici o tal do milagre econômico brasileiro, aquela expansão, etc. Você consegue finalmente também suprimir essas guerrilhas que você tinha, né? Tanto no Araguaia, enfim, como nas guerrilhas urbanas, etc. Então, para manter essa euforia com o tricampeonato no México, você tem aí o futebol sendo explorado bastante, assim, como ferramenta, como uma consequência desse triunfo vistoso aí no México, né? E no contexto atual do mundo, né, geopolítico, vocês identificam alguns outros países que usam dessa mesma tática de usar o futebol aí para promover o país? Nossa, tem muito, nem falei, cara. Com certeza. Acho que o caso mais emblemático recente foi o caso da Hungria na Eurocopa, que a Hungria tem um regime hoje ali com o Viktor Orbán, né? Que, na verdade, a gente sabe que talvez o sonho do Bolsonaro seja ser o Orbán. Mas ele usa ali o futebol na Eurocopa, Budapeste como uma das sedes da Eurocopa, e ele acaba usando aquilo de uma maneira, um veículo político muito forte. A Hungria, os jogadores cantando o hino da Hungria junto com o time, os jogadores cantando o hino da Hungria junto com a torcida ali no final, indo até a torcida, né, para cantar o hino, os mosaicos ali restaurando o passado da Hungria que a torcida levava, o slogan, né, ali era "Brilhe novamente em sua gloriosa luz, Hungria", relembrando também o passado do país. Teve a marcha dos torcedores do centro da praça principal de Budapeste até o estádio, inclusive ali com vários gestos fascistas, com as camisas negras. Teve episódios de perseguição LGBT. Enfim, o que a gente viu na Eurocopa foi um espetáculo absolutamente lamentável de propaganda política do Viktor Orbán na Hungria. Então, acho que esse é um dos episódios mais claros da atualidade. Mas com certeza não é o único, porque a gente sabe que onde existe esporte, o esporte acaba sendo feito de propaganda política, porque é poderoso demais. Queira ou não, ele representa a vitória. Tem uma razão para que os governos façam isso, é porque funciona. funciona muito, assim. E acho que hoje a grande diferença, talvez, seja que o esporte mundial mudou e concentrou, falando especificamente de futebol, concentrou muito na Europa, né? Então você tem governos ditatoriais, por exemplo, no Golfo Pérsico, né? Como o próprio Catar, que agora tentam receber eventos esportivos, né? Ou no caso de Emirados Árabes Unidos e a própria Arábia Saudita agora recentemente também entrou nessa, de você comprar um time num campeonato lá, que é o campeonato mais visto do mundo, e você exercer ali aquele soft power por meio daquele time, né? É um jeito das pessoas falarem sobre o seu país, sobre o seu emirado, no caso de Abu Dhabi, lá que é dona do Manchester City, sem falar de abuso de direitos humanos, etc.
Tem muita gente que às vezes acha que esse assunto... Ah, não, mas isso daí é o contrário. Ao comprar um time lá, eles estão chamando a atenção para os abusos de direitos humanos e tal. Mas a verdade é que é uma porcentagem muito pequena de pessoas que falam sobre isso, sabe? A grande maioria tá querendo saber o que o Guardiola vai fazer lá no Manchester City. Agora que tem o Haaland, nossa, então imagina... PSG é um exemplo PSG, também. claro, exatamente. PSG. E o plano do Qatar é muito claro, assim, né? Porque eles... Eu ia falar que compram a Copa, não é que ele compra, mas enfim, de certa forma rolou, enfim, a gente sabe que rolaram alguns subornos ali na escolha da sede, etc. Eles recebem o direito de sediar a Copa do Mundo de 2022 em 2010 e em 2011, já para avançar esse projeto esportivo, eles adquirem o Paris Saint-Germain, que já era um time que existia na França e tal, mas que não tinha esse, destaque internacional que acabou adquirindo, numa cidade, digamos assim, que embora tenha muita história com futebol, não tinha um time tão forte a ponto de competir no palco europeu e tal. E, enfim, projetam esse time aí, tá? Agora ainda mais com Neymar, Messi, Mbappé, tipo... Quando você fala do Qatar de futebol, você fala disso ou da Copa, você vai falar sobre as mortes de trabalhadores imigrantes na construção de estádios. O que era o Qatar até 2010? Quantas pessoas, se você chegasse e perguntasse o que é o Qatar... Quantas pessoas sabiam responder? A partir do momento que o Qatar se torna sede de uma Copa do Mundo e se torna dono de um dos times mais poderosos do mundo, a quantidade de pessoas que sabem o que é o Qatar dispara. Claro. Então é uma forma de você se promover no mundo muito forte. Não, e a gente acaba conhecendo países por causa do esporte, assim, né? Por exemplo, eu me lembro que era criança assistindo às Olimpíadas de 96, quando o Brasil perdeu para a Nigéria, né? Na semifinal da Olimpíada de Atlanta. E eu era uma criança, tal, eu não conhecia, assim, tipo, o que é Nigéria? E aí você acaba conhecendo, querendo ou não, o esporte é um veículo muito poderoso para comunicar, né? Sim. E voltando à questão da ditadura militar brasileira, eles já assumiram uma seleção que era a bicampeã mundial, com clubes muito fortes, campeonatos muito fortes, né, internos aqui. Então eles só tinham que, apesar de terem fracassado na primeira tentativa em 66, eles só tinham que administrar isso e não deixar muito sair dos trilhos, né? É diferente, por exemplo, de um Qatar ou Arábia Saudita, que você não vai fazer brotar do chão grandes jogadores. Aqui já tinha, né? Que o futebol já era o esporte massivo, o grande esporte popular e tal. Então tem essa diferença, né? E aqui também, né, nessa época, teve bastante investimento na construção de estádios, né? Que a gente tem o Serra Dourada, a gente tem o Mineirão e também tem estádios que viraram elefantes brancos, mas que eram feitos para agradar regiões, falar, não, a gente está investindo em vocês, olha como o esporte é maravilhoso, né? Foram muitos estádios construídos por todo o Brasil durante a época da ditadura militar. Foi um investimento muito grande em construção de estádios. E, de fato, o que você mencionou, muitos desses estádios se tornaram elefantes brancos, porque não tinha times na região para jogar, para lotar esses estádios. Eram obras que... Isso, de fato, é ligado também com essa expansão do Campeonato Brasileiro, essa expansão de um Campeonato Brasileiro que chega até aí 96 clubes. E é uma forma de você levar uma falsa ideia de desenvolvimento a lugares que na verdade, precisam de outros tipos de obras de infraestrutura. E está dentro do planejamento das grandes obras, né, faraônicas da ditadura também, como a Transamazônica, como tantas outras, né, a Ponte Rio-Niterói, etc. Então, é um jeito de... o Maluf, assim, já deixava muito claro que o melhor jeito de você ser visto como bom administrador é fazer grandes construções, né? Então, assim, é o Maluf que fez, foi a ditadura que fez e tal. Então, tem muito isso, assim, né? Você leva um estádio para 60 mil pessoas para uma cidade, uma capital, de repente, que nem tem tanta gente assim e tal. É um negócio impressionante, né? E também transmite essa imagem de Brasil grandioso, para frente Brasil, e que tá tudo dando certo, e que o Brasil, ninguém segura esse país, né? Todos esses lemas da ditadura que a gente sabe que eram repetidos aí à exaustão, né? E a gente tem um fato peculiar também, que os estádios, alguns estádios eram além do âmbito esportivo, né? A gente tem, por exemplo, o estádio Caio Martins, usado pelo Botafogo, que era palco também para prisões, torturas, assim como aconteceu no Chile também, né? Justamente. É um acontecimento curioso, assim, da história brasileira, porque
A gente sabe muito da história do Estádio Nacional de Santiago, né, no Chile. Sim. É usado como prisão improvisada e tudo mais. E a gente fala muito pouco, assim, né, de que isso aconteceu aqui no Brasil também. Mas de fato, né, porque inclusive acabou sendo um fenômeno, você mencionou o Mineirão, por exemplo, de ter muitos estádios da administração pública, né? Na verdade, tá indo na contramão do que está acontecendo agora, onde cada clube está construindo... Claro, você já tinha estádios particulares antes, etc., mas... você fazia grandes construções para poder, enfim, poder receber os eventos cívicos, públicos ali, etc. E aí se aproveita, no caso do Caio Martins, comprovadamente foi usado, né, como uma prisão improvisada ali, como centro de tortura, etc. Enfim, são páginas meio obscuras aí da história brasileira quando a gente fala em futebol. Mas tem muito a ver, eu acho, também com a maneira com a ditadura terminou aqui, né? Quer dizer, um acordão, uma anistia, aí, a gente não vai atrás do pessoal de esquerda que era de guerrilha, vocês também não vêm atrás aqui dos militares, etc. E a gente acaba enterrando o assunto, né? Muitas vezes, assim. Então, enfim, acho até legal a gente estar podendo conversar sobre isso aqui, porque não é a coisa que a gente mais menciona, né? Quando a gente fala sobre os triunfos da seleção brasileira, sobre, enfim, como o Brasil é o país do futebol, etc. A gente aí fala que o esporte, né, ele foi uma grande campanha política, mas também houve perseguição dos jogadores, né? Quais que são os casos aí mais emblemáticos desse período? Um caso bastante famoso é o do Reinaldo, do Atlético Mineiro, né? Um jogador que ele comemorava ali alguns gols, né? Com o gesto do punho erguido, que era um gesto ligado também aos Panteras Negras, que depois ele disse que ele fazia ali um gesto socialista, né, quando ele fazia esse gesto. E aí ele acabou tendo rumores inventados ali, que ele dizia que eram inventados em relação à sexualidade dele, né, que diziam que ele era gay, que ele não... Enfim... Tinha uma amizade com um radialista gay em Belo Horizonte, Tuti, né? Maravilha, isso, né? Tuti Maravilha, um radialista gay de Belo Horizonte, por isso começaram ali a espalhar rumores de que ele era homossexual. E com isso ele até acabou ficando de fora da Copa do Mundo de 1982, né? Na Copa de 78 ele foi convocado, mas ele acabou sendo ali meio que boicotado durante o torneio. E ele fez um gol na Copa, que a Copa 78 a gente também precisa falar que é a Copa da ditadura da Argentina, né? Então tem toda a questão política, né? Parece que o Reinaldo... Desculpe interromper, mas só para complementar, né? O Reinaldo teve um encontro com o Geisel, e o Geisel... Não pessoalmente, né? Foi uma despedida ali da seleção e tal, né? E o Geisel ali, o ditador do momento, o general do momento, diz para ele, olha, vai jogar bola, deixa que de política a gente cuida e tal... Basicamente desencorajando ele a comemorar os gols, né, com aquele punho para cima ali na Argentina, né? Sim, mas não adianta muito, né? E aí ele acaba sendo boicotado depois, ele perde a posição no time. E aí na Copa de 82 ele acaba nem sendo convocado exatamente por essa questão desses rumores que são espalhados sobre ele, sobre ser homossexual, que na época, né? Se hoje a gente tem tanto tabu com a homossexualidade no esporte, imagina em 1980, né? Muito mais complicado ainda do que hoje. E tem outros casos também, né? Tem o Afonsinho, né? Que era um jogador talentoso que jogava no Botafogo. Ele também tinha ali algumas declarações mais anti-ditadura, e com isso ele acaba sendo emprestado pro Olaria. Se eu não me engano, o Afonsinho era estudante de medicina. Eu não sei se era na UFRJ ou na UERJ, mas enfim, era um universitário, né? Então vivia aquele meio ali de mais... contestação à ditadura, né? Então já fica meio marcado por isso também. Também usava o cabelo, né? O cabelo mais Black Power, assim, que também... barbudo, né? E bem numa época onde você tem esse tipo de cabelo e de barba sendo exibido ali nos cartazes de procurado, né? Sim. Porque tava ali... Era inclusive final dos anos 60, né? Então, a época do recrudescimento da violência, etc. Então... pegava um pouco mal, ele é escanteado no Botafogo por causa disso, né? Vai parar no Olaria. E aí o fato dele ser escanteado leva ele a comprar uma briga jurídica para ter o direito sobre o próprio passe, né? E aí ele leva essa briga até o STF, etc. No final ele até ganha. Mas assim, antes dele começar a ser perseguido, ele era até cotado para, quem sabe, estar na Copa de 70, né? Então ele não se torna o grande jogador que de repente poderia ter sido por causa desses problemas na carreira, né?
E depois é até homenageado com a música Passe Livre. Acho que é Passe Livre, a música do Gilberto Gil, faz uma música em homenagem a ele, etc. Mas enfim, também é um caso icônico aí de jogador que teve a carreira prejudicada aí por causa da ditadura, né? E em relação aos clubes, porque a gente falou que durante essa expansão do Campeonato Brasileiro, muitas regiões foram beneficiadas, né? Tendo mais espaço, mais visibilidade. Mas como os clubes eram em relação aos regimes? Eles apoiavam? Tinha um clube que era contra? Porque a gente sabe bastante da democracia corintiana. Mas isso já é mais na década de 80, né? No final do regime. Eu acho que a palavra que define o que os clubes fizeram durante a ditadura, pelo menos nessa primeira fase da ditadura mais pesada mesmo, é conivência mesmo. Os clubes foram coniventes com a ditadura, não existiu nenhum tipo de movimentação anti-ditadura pelos clubes. Inclusive, o Aurélio mencionou agora há pouco a taça Emílio Garrastazu Médici, que foi ali um campeonato que foi criado como campeonato exatamente de propaganda política no começo da década de 70. Esse campeonato, inicialmente, ele tinha o nome de Taça do Povo, e depois ali até foi um requerimento que foi feito, se eu não me engano, foi o então presidente do Atlético Mineiro que fez um requerimento para que o campeonato mudasse de nome e passasse a se chamar Taça Emílio Garrastazu Médici. E assim, não era só o nome que o Médici dava esse torneio, ele realmente ia lá, entregava a taça para o campeão, fazia uma festa toda ali junto com o campeão. E esse era um campeonato que ele reunia o time mais popular de cada estado do Brasil. Então ele tinha na primeira edição, acho que na primeira edição jogaram o Corinthians, o Flamengo, o Internacional e o Atlético Mineiro. Acho que foram 4 times na primeira edição. E o Corinthians foi campeão. Essa era a época da fila do Corinthians, né? Que o Corinthians estava há muito tempo sem ser campeão. E existem os recortes de jornal da época falando da grande festa do Corinthians pelas ruas de São Paulo. Toda a festa ali da diretoria do Corinthians recebendo o troféu diretamente das mãos do Médici. E a mesma coisa aconteceu com os campeões seguintes. Depois o Flamengo foi campeão, acho que o Internacional foi campeão. E na última edição, o Coritiba foi campeão, que tinha entrado também, o time mais popular do Paraná. E em todas essas edições houve ali uma grande festa, uma grande celebração junto com o Médici. Nessa época, todos os clubes foram coniventes com a ditadura, por assim dizer. Nenhum clube se recusou a participar, por exemplo, de um torneio que levava o nome de um ditador. E tem alguns clubes que, inclusive, têm ligações mais fortes diretamente com a ditadura, né? O caso do São Paulo com o Laudo Natel, né, que ainda hoje, inclusive, dá o nome lá pro CT de Cotia, por exemplo. Eu diria talvez conivência seja até bondade, assim, porque eu diria que é mais adesivo, né? Eles aderiram mesmo ao regime, né? O Carlos mencionou São Paulo agora. Teve um livro que saiu de um historiador uruguaio uns anos atrás aí, recente, né? Que falava sobre conselheiros do São Paulo que faziam parte que eram os idealizadores do IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, né, que enfim, ajudaram bastante a desestabilizar, na verdade, o governo do João Goulart, né, enfim, tinha um grande temor ali das reformas de base, do Jango, etc. E criaram aí o cenário para que o golpe ocorresse, né? Então, na verdade, assim, para não falar que foi só o São Paulo, né? Você tem o caso do Corinthians, que é o Vadielu, que é deputado do Arena, vira presidente do clube, né? Inclusive, a torcida organizada Gaviões da Fiel surge nessa época justamente para combater esses métodos autoritários que o Vadielu estava trazendo ali para o Corinthians. Mas isso é uma coisa que parte da torcida, né? O clube em si estava até os joelhos ali, né, enterrado dentro do adesismo à ditadura. E, enfim, então, eu acho que não dá para dizer que nenhum clube se salvou aí nessa época, nesse sentido. A sociedade civil, né, isso é importante a gente dizer também. E, aliás, faz parte da narrativa dos militares até hoje aqui no Brasil. Foi lá pedir para que o golpe fosse dado, né? Não que eles não quisessem dar o golpe, né? Eles vêm dessa ideia, assim, que só dá um empurrãozinho. Que a gente estava pedindo de joelhos, né? A gente não, porque nem era nascido, mas enfim. Que o povo brasileiro estava pedindo de joelhos que os militares assumissem e tirassem o Jango, etc.
Mas é fato. E aí você tem que também pensar na estrutura desses clubes, né? Porque o futebol, ao chegar nos anos 60 ali, já era o esporte mais popular do Brasil. E esses clubes já eram geridos ali por pequenos grupos ali que eram... A gente pode até falar das origens operárias, né, de clubes como o Corinthians, como o próprio Palmeiras, mas você já tinha ali um clubinho de conselheiros e diretores, etc., que eram a elite de São Paulo. E esse pessoal apoiou com força a ditadura, né? E é curioso pensar, né, que hoje o Corinthians ele é conhecido justamente por conta do movimento da democracia corintiana. E também os clubes hoje, quando comemoram títulos, nem lembram desses títulos aí dessa época, né? Corinthians mesmo considera os 23 anos aí de fila e esse título basicamente nem existiu. É até bom, né? Assim, tipo, porque mostra, na verdade, o real valor, né? Ninguém fala, meu time tem uma taça Emílio Gastos do Médici, né? Tipo, não, o time passou 23 anos sem ganhar título exato, mesmo. É melhor do que contar isso, né? E quando que teve essa quebra? Olha, como você falou, a partir do momento que a própria ditadura vai fazendo uma abertura política, né? A tal da anistia ampla, reflexo geral. da sociedade, né? Exatamente. Você tem, inclusive eu mencionei o Vadielu. O Vadielu é considerado um dos arenistas ali, que foram responsáveis, como a TV Cultura na década de 70 estava fazendo um jornalismo mais combativo, né, mais independente, de fazer um chamado ali que a ditadura desse jeito na TV Cultura. E a gente sabe que isso resulta na morte do diretor de jornalismo da TV Cultura, o Vladimir Herzog, né? E, aliás, são dois nomes que são considerados aí os responsáveis aí por fazer esse chamamento à ditadura, que enfim, finalmente acaba levando ali a prisão e a morte do Vladimir Herzog. O outro é o José Maria Marim, que foi presidente da CBF recentemente também, e que também era envolvido ali na política da ditadura, diferente, apesar da CBF ter sido presidida por vários, CBF, CBD, enfim, ter sido presidida por militares que nada tinham a ver com o esporte, o José Maria Marim era um cara do esporte, né? Ele foi atleta do São Paulo, inclusive. Então, enfim... mas aí, depois desse período aí, a morte do Vladimir Herzog também acaba sendo um choque bastante grande ali e abre os olhos de muita gente pro que vinha acontecendo. E aí você tem mais no final dos anos 70 esse relaxamento, essa anistia, né? Você começa a receber de volta algumas pessoas que tinham sido exiladas durante o período da ditadura, né? Dissidentes do regime, etc. Eu diria que é a partir daí, né, que tem uma mudança. E, embora a gente saiba que teve outras coisas absurdas ainda no começo dos anos 80, como o atentado do Rio Centro, etc. Mas você já pode fazer algumas críticas, né? Que antes, a partir de 64, tinham se tornado impossíveis, né? Você começa a ter, até mesmo dentro do jornalismo esportivo, um certo pedido pela abertura, o movimento pela democracia, pelas diretas, já começam a surgir também dentro do jornalismo esportivo, né? O Osmar Santos, que era talvez o principal locutor de futebol do Brasil na época, ele cria um programa de rádio, né, que chama Balancê, que é um programa que se torna um símbolo de luta ali pelas diretas já, de democracia. Então você tem um locutor esportivo, que é uma personalidade do esporte, que leva os atletas para o seu programa. É uma forma já de você conseguir dialogar com o futebol, já fazer essa ponte entre futebol e democracia, que até então não acontecia muito. E você tem manifestações nos estádios também, né? Acho que o Casagrande sempre cita, por exemplo, que em 79 a torcida do Corinthians leva uma faixa lá, né? Anistia para os presos políticos e tal. Então, de novo, não é algo que aconteceria. E, na verdade, assim, um parênteses, eu acho até espantoso que em 79 podia se levar esse tipo de faixa pro estádio e hoje você não pode entrar com absolutamente nada, assim, nenhuma mensagem, sabe? Mas, enfim, e de fato, isso não entraria no estádio se já a gente não tivesse no momento em que as coisas estavam começando a mudar, e até por isso abre esse espaço para o contexto da democracia corintiana nos anos 80. E qual é a importância da democracia corintiana? Cara, assim, talvez seja suspeito para acho que eu sou corintiano, né? Mas eu acho que é algo extremamente importante, assim, por ser justamente um clube tão popular, por ser um clube que teve um presidente ligado à ditadura, né?
E a democracia corintiana nasce no vácuo ali no Corinthians de fracassos esportivos, de falarem, olha, o que a gente faz, assim, né? Tipo, nada do que a gente está tentando dá certo, né? E aí é contratado como diretor de futebol ali o Adilson Monteiro Alves, né? Que inclusive é pai do atual presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. E ele é um sociólogo, então ele era um cara que tinha uma mente mais aberta e encontra no elenco daquele Corinthians jogadores que tinham essa mentalidade de mais contestação, né, ao regime, enfim, à ordem da sociedade em geral, como Sócrates, como Casagrande, como Vladimir. E aí você tem também, claro, não dá para descartar a importância do Washington Oliveto, que trabalhava no marketing do Corinthians, né? E consegue. E aí você tem os clubes começando a usar patrocinadores nas camisas e tal, e ele vai e estampa a democracia corintiana, sabe? Então, claro, isso jamais poderia acontecer na época do Médici, por exemplo, né? Mas você tem um espaço maior para essa manifestação, e aí o Corinthians começa a fazer, de novo, a ditadura estava se abrindo. Então, em 82, você tem eleições para o estado de São Paulo, que era uma coisa que não tinha até então, né? E aí o Corinthians vai com a camisa lá, dizendo dia 15 vote e tal, né? Então, eu acho que vai... E ao mesmo tempo que vai se criando esse clima para a campanha das diretas já e tudo mais, e você tem um time de futebol extremamente popular e campeão, né? Que o Corinthians, com esse time da democracia corintiana, acaba sendo bicampeão paulista em 82 e 83, e aí, de novo, os estaduais eram extremamente importantes na época, não dá pra gente comparar com a importância que tem o paulista hoje, né? E até porque o brasileiro acabou perdendo um pouco de crédito na época, por ser esse campeonato tão político e tal, né? Chegar a ter mais de 90 clubes, etc. Então, e o estadual, que já tinha quase 100 anos de existência, é um campeonato acompanhado com muita atenção, etc. Então, eu acho que, assim, talvez seja difícil apontar de forma prática qual que é a importância da democracia corintiana, mas, digamos assim, ela vai plantando no espírito do tempo, ali no zeitgeist da população brasileira, que a democracia é uma coisa boa, né? É uma coisa positiva, que é uma coisa que vale a pena lutar, né? E passando a ditadura, qual que vocês acham que é o maior legado que esse período deixou para o futebol aqui do Brasil? E aí, Carlos? Essa é difícil, né? É difícil. Eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de conseguir pensar o futebol como algo que não é só futebol, né? Algo que vai além das quatro linhas. Tanto que existe muito essa coisa de futebol e política não se misturam. Porque é uma forma de tentar tirar do futebol o peso político que ele pode ter. Você poder tirar a voz dos jogadores, que eles podem ali se pronunciar. Você poder tirar a voz da torcida, que a torcida é uma massa popular. Você ainda tem muita... Digamos que um certo militarismo enraizado no esporte em relação a muitas coisas. Talvez aí a questão da concentração, que é uma coisa que por muito tempo, né, sempre foi combatida, que inclusive a própria democracia corintiana, esqueci de mencionar isso, é verdade. Combatia isso também. Acho que a gente até faltou mencionar que a democracia corintiana é esse regime onde o Adilson Monteiro Alves implanta lá que todo mundo pode... do reserva até o massagista podia dar um voto sobre como que ia ser a preparação para o jogo, sobre como que ia ser a tática para o jogo, etc. Então acho que, só para complementar, acho que faltou falar isso, né? O que é a democracia corintiana? Foi transformar o Corinthians ali, a equipe do Corinthians, numa democracia, né? Então, de fato, aí tem essa questão de todo mundo vota, se vai concentrar ou não. Então, por exemplo, Sócrates sempre votava contra, tudo isso, né? Eu acho que a herança da ditadura ela tá na nossa sociedade como um todo, né? Porque a gente ainda não se livrou de muitas coisas, até por esse final de vamos anistiar todo mundo. A gente não se livrou de muitas coisas que aconteciam nessa época. O nosso sistema educacional ainda tem muito da ditadura, essa coisa de uma busca por disciplina, essa coisa de você
tirar um pouco o pensamento de certas matérias para ser uma coisa mais decorada. E com isso você acaba também tirando um pouco o espírito de luta da própria sociedade. Isso se reflete hoje na sociedade, isso se reflete no futebol. E claro, você tem a herança física, que são os elefantes brancos, estádios que não são usados ou que estão em péssimas condições, que estão ali caindo aos pedaços praticamente, que hoje você não tem muito o que fazer com eles. São estádios enormes que não são compatíveis com as cidades que eles têm. E você tem também até a própria forma de organização dos clubes, eu acho. Acho que os clubes ainda não têm um estatuto democrático, muitas vezes, que permitem ao torcedor, ao sócio, participar diretamente da formação dos clubes. Participar diretamente ali de eleições, participar de estatutos internos. E tudo isso também vem muito de uma forma de se pensar o país de maneira autoritária. E sobre essa questão dos clubes, né? Realmente hoje o próprio Corinthians tem essa questão, esse movimento aí da democracia, mas não é aberto a todo torcedor escolher o presidente, por exemplo, né? O São Paulo também esquece torcedor, né? Ninguém tem nem chance. É realmente uma herança negativa. Mas a gente tem a herança positiva também, né? O Reinaldo aí, quando a gente fala de ídolos e de representantes, né? Tem o Reinaldo, tem o Sócrates, tem o Casagrande, tem pelo menos esse lado aí pra gente levar. Sem dúvida, e é curioso como eu acompanho, né, a gente com o trabalho na Copa Além da Copa acaba acompanhando muito o que se fala sobre o Brasil fora daqui, né, assim. E é engraçado como o Sócrates, por exemplo, é extremamente popular na Europa, justamente porque é um cara que foi combativo, sabe? Enfim, foi um jogador diferenciado, porque pelo extra-campo, assim, além do que ele fazia em campo, e fora que a seleção brasileira, as seleções em que ele jogou de 82 e 86, foram seleções que se destacaram bastante, embora não tenham sido campeões mundiais, etc. Então, de fato, esse é um legado positivo, assim, né? E de repente, um encorajamento que acaba não... Né, é muito raro, embora a gente tenha... Hoje em dia a gente até tem, por exemplo, o Paulinho, né? Como um cara que se pronuncia, etc. Mas temos aí exemplos de jogadores que realmente, enfim, souberam tratar o extracampo com a seriedade que merece ser tratada, né? Infelizmente não é algo que é muito difundido ainda hoje, mas... E a gente vê muito pouca manifestação política de jogadores brasileiros, né? Agora, por exemplo, que a gente está tendo esse caso dos protestos no Irã, né? Que são ali protestos muito fortes ali pelos direitos das mulheres, que teve o assassinato lá da moça curda, que eu não vou me lembrar o nome dela. Mahsa Amini. Enfim, a gente vê ali que mesmo sendo proibido que os jogadores da seleção iraniana se manifestem sobre aquilo, alguns jogadores se manifestaram. O Sardar Azmoun, que é um jogador, ele tem origem azeri, na verdade, né? Mas mesmo assim ele é iraniano. E ele vai lá, ele fez vários posts que depois ele teve que apagar, e outros jogadores também se manifestaram. Você tem até jogador em atividade que acabou preso por se manifestar ali a favor de tudo que tem acontecido no Irã, dos protestos de rua. E no Brasil é muito raro você ver que jogadores se manifestem sobre questões políticas sérias que são do dia a dia do nosso país. E é difícil entender, né? Tanto que eu acho que nas nossas ditaduras vizinhas aqui, no Chile e na Argentina, você tem muito mais casos até de jogadores que acabaram presos, torturados, que realmente se manifestaram de forma veemente contra a ditadura, do que acontece aqui no Brasil. Não, digamos assim, não é o mais comum, né? Também teve várias estrelas desses países que nunca falaram nada, etc. Mas, de fato, acho que aqui acaba sendo também essa parte desse legado da ditadura, né? Quer dizer, de tratar o futebol como algo à parte mesmo, mas que, no fundo, ele reforça, né, uma visão de mundo, assim. E não à toa, né? Acaba, por exemplo, até hoje ainda, a camisa da seleção brasileira acaba representando alguma coisa política, sabe? Se a pessoa gosta disso ou não, enfim, vai de cada um, né? Mas
o símbolo da seleção brasileira ainda é político. Então tem isso. É isso. É isso. Então a gente queria agradecer a participação do Carlos Massari, Aurélio Araújo, idealizadores do Copa Além da Copa. Muito obrigado, meninos. Bom, a gente que agradece. Agradecemos o convite. Prazer estar aqui. Faz aí a propaganda das redes de vocês. Copa Além da Copa no Twitter, @Copa Além da Copa. No Instagram também, Copa Além da Copa. A gente tem o nosso canal no YouTube. Ali também, aí você procura lá por Copa Além da Copa. E nosso podcast, né? Nosso podcast que começou como o produto principal aí que a gente começou fazendo Sim. na Copa de 2018, faz 4 anos. Então a gente está completando esse ciclo aí. E, enfim. Aí nosso podcast tá lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, todos os principais tocadores de podcast você encontra a Copa Além da Copa. Agora a gente está fazendo episódios especiais sobre a Copa do Mundo, né? São 8 especiais sobre cada grupo. E também o nosso jabá do Apoia-se, né? Para quem gosta do nosso trabalho. Tá lá. Sim, é. A gente vive de financiamento coletivo, né? Não tem como não passar o chapéu no final. Sim. Então, apoia.se/Copa Além da Copa, com R$5 por mês já dá para colaborar com o nosso trabalho. É isso aí. É isso então, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.